Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais um artigo dos nossos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Hoje nós vamos estar estudando o artigo de número 18, que fala da união do crente com Cristo e do poder para o seu serviço. Mas antes da gente começar, eu queria pedir a você que já é inscrito no nosso canal, que curta os nossos vídeos e compartilhe-os, nos ajudando a levarmos a palavra de Deus ao número maior de pessoas. E se você está recebendo esse vídeo agora e não é ainda inscrito no nosso canal do YouTube, eu peço a você, por favor, inscreva-se no nosso canal para apoiar o nosso trabalho e também curta e compartilhe os nossos vídeos, ative todas as notificações, assim você estará recebendo todas as vezes que nós publicarmos um vídeo aqui do canal, tá bom? Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E agora nós vamos voltar ao estudo do artigo, que é o 18º, fala sobre a união do crente com Cristo e o poder para o seu serviço. O enunciado do artigo diz assim: aqueles que têm o Espírito de Cristo estão unidos com Ele, ou estão unidos com Cristo, e como membros do seu corpo recebem a capacidade para servi-lo. Usando desta capacidade, procuram viver e realmente vivem para a glória de Deus, seu Salvador. Então nós vemos esse estudo, nós podemos dividi-lo em 3 pontos. Primeiro, o crente, quando ele aceita a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele está unido a Cristo, né? A conversão, ela nos une a Cristo, algo muito semelhante ao que acontece com o casamento, né? Na verdade, a conversão, ela é um casamento espiritual do cristão com Cristo, do cristão com Deus. Por isso, a igreja, ela é chamada a noiva de Cristo, né? Porque ela vai como corpo de Cristo, como igreja na coletividade, se encontrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Mas nós temos esse encontro particular, pessoal com Ele na conversão, né? No momento que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor como nosso Salvador, acontece esse casamento individual de cada um com Ele. Por isso a Bíblia chama o pecado, a desobediência a Deus, a infidelidade espiritual, a Bíblia chama de adultério, chama de prostituição, né? Porque é a quebra da obediência a essa união com Cristo. E a união do crente com Cristo, ela é realmente comparada a essa união do casamento entre o marido e a mulher. Em Efésios, capítulo 5, versículos 29 e 30, nós lemos o seguinte texto. Diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha só, nesse texto nós vemos o quanto nós, como membros, estamos ligados a Cristo, né? Nós estamos ligados uns aos outros pelos laços de fraternidade e pela espiritualidade nós estamos ligados a Cristo, pela conversão. E essa ligação, ela é uma ligação que acontece por um elo de uma aliança espiritual, mas uma ligação também de cuidado, de relacionamento, de vivência com Cristo, né? O crente, ele não pode somente aceitar Jesus e ficar vivendo a sua vida em casa, do jeito que ele acha que deve ser a sua espiritualidade, que ele tem que ficar vivendo uma espiritualidade em casa. Não, ele tem que ter um relacionamento com o corpo de Cristo, porque ele é membro do corpo.
e ele só é membro do corpo se ele estiver presente no corpo. Se ele estiver fora do corpo, separado, vivendo uma espiritualidade individualista, ele não pode ser considerado como membro do corpo, né? Então, a gente percebe essa ideia que o Senhor nos dá para a igreja como um organismo, uma organização, os membros estão ligados. E é isso que o primeiro ponto do nosso artigo hoje nos diz, que aqueles que têm o Espírito de Cristo estão unidos com Ele. Então, Efésios, ele fala que aquele que tem o seu corpo, ele ama e cuida do corpo, né? A gente tem os cuidados pessoais com o nosso corpo, como tomar banho, nos perfumarmos, lavarmos a nossa roupa, tudo isso está ligado ao zelo que a gente tem com a saúde, com o bem-estar do nosso corpo. E aqui ele vai dizer que da mesma forma, Cristo, ele cuida da igreja, né? Porque a igreja ela é o seu corpo, Cristo é o cabeça da igreja e nós estamos ligados a ele como membros do seu corpo. No segundo ponto, o nosso artigo diz o seguinte, que como membros do corpo de Cristo, nós recebemos a capacidade para servi-lo. O Senhor não somente nos fez membros do seu corpo, mas Ele nos deu competências espirituais e capacidade para nós atuarmos no corpo de maneira que nós ajudemos com os nossos dons a cuidarmos do corpo de Cristo, né? Nós temos uma missão na terra que é, como crentes, nós somos pregadores da verdade, defensores da justiça, pregadores do Evangelho de Cristo e somos co-construtores dessa obra, ajudamos na obra de Deus no que se diz respeito a trabalharmos pela edificação coletiva do corpo de Cristo. Nós encontramos um texto em João, capítulo 15, versos 4 e 7. A palavra do Senhor nesse texto nos diz o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, olha como nesse texto o apóstolo João ele trata essa questão do relacionamento do membro no corpo de Cristo, né? Esse relacionamento, como eu tinha falado agora, ele é um relacionamento de permanência, de durabilidade até que o Senhor Jesus volte. Então, não há espaço, dentro desse mesmo contexto aqui, ele vai dizer que aquele ramo que não dá fruto, ou seja, não desenvolve essas capacidades espirituais que eu acabei de falar, né, que não serve no corpo de Cristo, não tem serviço, ele corta. E ele, sendo cortado, ele ficou separado do corpo. E aí o que acontece? O texto vai dizer que ele morre, né? Que ele seca e será queimado à semelhança do galho. Então, quando nós olhamos a vida espiritual, a igreja, a vida do cristão, ela é uma vida de relacionamento permanente, constante. A gente precisa estar na igreja, a gente precisa participar dos cultos, a gente precisa estar junto, né, conversando, trocando ideias com respeito àquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, porque nisso nós aprendemos mais e nós ensinamos algo também, compartilhamos a nossa fé. E é através dessa convivência que nós vamos também exercendo os nossos dons. E para isso nós precisamos, como diz a palavra, permanecer nessa constante convivência. Ele diz aqui no versículo 4 que se nós permanecermos nele, em Cristo, ele permanecerá em nós. E aí ele vai fazer essa aplicação, que da mesma forma como o ramo não pode produzir frutos sem estiver na videira, porque o galho separado da árvore, ele não tem vida, ele é um ramo seco, ele não vai produzir mesmo. Ele está dizendo que da mesma forma, se nós não estivermos ligados a Ele,
no corpo de Cristo, que é a igreja, se nós estivermos separados, nós não podemos também dar frutos, porque nós damos esses frutos através dessa convivência que o Espírito Santo ele vai produzindo, vai gerando em nós os frutos por causa da comunhão. E aí o ápice, dessa afirmação é encontrado justamente no versículo 7. A importância que tem a comunhão para que as nossas orações sejam ouvidas, para que haja um relacionamento espiritual com Deus, onde a nossa vida espiritual ela seja viva, ela seja satisfatória. Ele diz aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui ele está mostrando a importância desse relacionamento do membro com Cristo, para que as suas orações sejam ouvidas, para que ele tenha autoridade espiritual no reino de Deus, para que haja uma convivência de respostas, um relacionamento onde seja correspondido por Deus. E no último lugar, o artigo diz que, usando desta capacidade, procuram viver realmente vivem para a glória de Deus, seu Salvador. Ou seja, o terceiro ponto, ele trata da importância que essa comunhão tem, que esse serviço tem para promovermos a glória de Deus, À medida que nós vamos conhecendo a Deus nesse relacionamento, nós vamos aprendendo a nos comportarmos de acordo com o modelo de vida que Jesus Cristo viveu. Nós vamos dando testemunho, tanto aquele testemunho pela vivência, pelas nossas obras, as nossas práticas, como o testemunho de compartilharmos a palavra de Deus. E isso é viver para exaltar o Senhor, viver para a glória de Deus. Em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 20, nós podemos encontrar esse texto, E diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a dedicação do nosso corpo, da nossa vida nessa terra, ela serve para a glória de Deus. Ele diz: glorificai a Deus, fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ao nos informar que nós somos comprados, ele nos lembra do que Pedro vai dizer: nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós pertencemos a Ele, E nós recebemos esse privilégio de sermos comprados pelo Senhor, de nos tornarmos propriedade do Senhor, para nós exaltarmos o Seu nome, para nós glorificarmos o nome do Senhor através das nossas vidas, fazermos o Seu nome conhecido, o Seu nome grande, exaltado, adorado entre as nações da terra. Então hoje nós podemos resumir o nosso artigo em 3 ideias. Primeiro, nós somos chamados por Cristo para vivermos unidos a Ele, A primeira ideia é essa: aqueles que estão em Cristo estão unidos a Cristo e devem viver em união com Ele, Essa união ela é comparada à união de um casamento. No casamento, a Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós, ele está em nós. Então, há uma ligação neste sentido. No segundo ponto, a segunda ideia é que aqueles que estão unidos com Cristo, eles recebem competências espirituais para servir. Essas competências são os dons espirituais. São capacidades, são habilidades espirituais para trabalharem na obra do Senhor. Então você que é crente em Jesus e que ainda não assumiu a sua posição na igreja, que não faz nada no reino de Deus e acha que você foi chamado só para ser salvo, você não tem uma missão, não está correta essa sua forma de pensar. Isso não é um pensamento bíblico. Você está faltando com o seu dever espiritual. Então você procure, como servo de Deus, como servo de Deus, servir no corpo de Cristo, O Senhor ele lhe deu essa capacidade. Às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu não sei fazer nada. E não existe isso.
porque você aprende fazendo. O Senhor Jesus não lhe chamou para ficar parado, você é incluído no corpo de Cristo para dar frutos. E se você não fizer isso, você vai ter a sua espiritualidade prejudicada. Se você não faz nada para ajudar no reino de Deus, você vai ficar prejudicado, porque quando você chegar lá, você não tem frutos a apresentar ao Senhor, né? E às vezes a gente não vai nem chegar, né? Porque não está servindo a Deus. Então, o segundo ponto é esse: aqueles que servem a Cristo, eles recebem capacidades para servi-lo. E por último, este serviço deve ser sempre para a glória de Deus. Nós não podemos esquecer isso, que nós vivemos nessa terra para glorificarmos o nome do Senhor. E glorificar a Deus não é simplesmente dizer glória a Deus e aleluia, mas glorificar a Deus é um modelo de vida. É aquilo que você vive no Evangelho, aquilo que você faz que engrandece a Deus, que faz as pessoas perceberem o seu compromisso no reino de Deus e que contribui para que elas conheçam a Deus. Então hoje eu quero deixar essa palavra. Deus abençoe a vida de todos vocês. Mais uma vez nós pedimos que curta e compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.